Irmãos e irmãs, 12º domingo do tempo comum, ano B. Primeira leitura de Jó, capítulo 38, versículo 1 e versículos de 8 a 11. Está escrito: O Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade, dizendo: Quem encerrou o mar entre dois batentes, quando ele irrompeu do seio do abismo? Quando eu o revesti de neblina e o envolvi com uma nuvem sombria, quando lhe fixei limites e lhe tranquei portas e ferrolhos? E disse-lhe: Chegarás até aqui e não irás mais além. Aqui se quebrará a altivez de suas vagas. Irmãos e irmãs, como entender o sofrimento do justo inocente? Jó era um homem bom e justo, e foi atingido por um vendaval de desgraças que lhe rouba a riqueza, a família e a própria saúde. Alguns amigos buscavam explicações pela teologia oficial. O sofrimento para eles era visto como resultado do pecado do homem. Assim, se Jó estava a sofrer, é porque pecou. Jó recusa essas conclusões, revelando que nem tudo se explica como força do pecado. É preciso entender os propósitos de Deus. E começa a aparecer em Jó um Deus que permite a provação e que acredita no homem, que o homem pode agir sem ceder às forças do mal. Aqui começa uma nova fase da vida do povo de Deus, que busca as respostas nas promessas e na certeza de que Deus não abandona seus filhos. No discurso de Jó aparece o ser humano cheio de dúvida, cheio de queixa, cheio de inconformismo e de revolta, mas começa a aparecer o homem da esperança, da fé e da confiança em Deus. Com Jó, devemos aprender a reconhecer a grandeza de Deus e a ocupar nosso lugar de filhos e filhas. Não adianta querer estar acima dos entendimentos divinos. Jó nos ajuda a perceber que o poder humano tem gerado muitas formas de negação da vida em todas as épocas. Também nos ajuda a descobrir que o poder de Deus tudo dá, pode retirar tudo e pode devolver muito além de nossas necessidades. Na segunda leitura, é a segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 14 a 17, está escrito: Irmãos, o amor de Cristo nos impele ao pensarmos que um só morreu por todos. Portanto, todos também morreram para o pecado. Cristo morreu por todos para que os vivos deixem de viver para si próprios, mas vivam para aquele que morreu e ressuscitou por eles. Assim, daqui em diante, já não conhecemos ninguém segundo a carne. Ainda que tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos assim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, tudo foi renovado. Irmãos e irmãs, no inário litúrgico da CNBB, o cântico diz: banhados em Cristo somos uma nova criatura. As coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Nessa leitura, Paulo nos revela que Deus cuida da vida de toda a humanidade e quer que todos encontrem a vida plena e a felicidade sem fim. Na carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 21, está escrito: para mim, viver é Cristo. Deus, ao enviar seu Filho ao mundo, nos ensina que a nossa luta é contra os poderes da morte e que precisamos vencer a escravidão do egoísmo e do pecado. Não podemos aceitar as propostas que negam a vida e que geram a morte. A nossa missão é de lutar contra os poderes do mal e não ficar uns contra os outros. Cristo, ao vencer as forças do pecado na cruz, nos libertou dos poderes da morte e resgatou a nossa filiação divina. Deus é nosso Pai e todos somos irmãos. Todo aquele que encontra Jesus em sua vida precisa assumir a missão de anunciar aos seus irmãos, com gestos concretos, esta oferta de vida nova que Deus coloca diante de nós.
No Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo de 35 a 41, está escrito: Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Passemos para outra margem do lago. Eles deixaram a multidão e levaram Jesus consigo na barca em que estava sentado. Iam com ele outras embarcações. Levantou-se então uma grande tormenta, e as ondas eram tão altas que enchia a barca de água. Jesus dormia com a cabeça numa almofada. Eles o acordaram e disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? Jesus levantou-se, falou ao vento imperiosamente e disse ao mar: Cala-te e fique quieto. O vento cessou e fez grande bonança. Depois disse aos discípulos: Por que estáis tão assustados? Ainda não tendes fé? Eles ficaram cheios de temor e diziam uns para os outros: Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Irmãos e irmãs, Jesus nos convida a passar para a outra margem. Passar para o outro lado é ir para o território pagão. Passar para outra margem é sair de nossa zona de conforto, é levar o Evangelho para terras desconhecidas e contribuir no processo de conversão de nós, em primeiro lugar, e depois do outro, principalmente dos que eram julgados e condenados como pagãos. Passar para outra margem é lutar contra as forças do pecado, que muitas vezes nos domina e nos impede de perceber a ação de Deus no outro. Passar para outra margem é sair do comodismo de uma sala com a internet, vendo séries deitado no sofá, com Wi-Fi, onde o WhatsApp domina o nosso dia, onde os joguinhos nos cegam. Passar para outra margem é um convite de caminharmos com Jesus entre os cegos, mudos e portadores de tantas outras dificuldades. Neste Evangelho, Deus revela que precisa do nosso sim para que possa acontecer as mudanças na vida de todos. Mas Jesus nos alerta que passar para outra margem não é possível se não estivermos dispostos a enfrentar as tempestades. Para enfrentar tais tempestades, o Senhor nos revela que precisamos ter fé. Ter fé é abraçar o chamado, é não titubear nas provações, mas ter a certeza de que não estamos sozinhos, porque Deus caminha conosco. A promessa do Senhor é de que nunca estaremos sozinhos. No Evangelho de João, capítulo 14, versículo 18, está escrito: Não vos deixarei órfãos, vou enviar a vocês o Paráclito. Paráclito significa defensor. Portanto, irmãos e irmãs, passemos para outra margem e, junto com o Espírito Santo, vamos vencer as tempestades que virão sobre nós e sobre os nossos irmãos. Que a paz, o amor, a misericórdia de Deus estejam sobre todos. Amém.